Nos últimos 2 dias, lá em Brasília, o governador Fábio Mitidieri cumpriu uma agenda extensa para viabilizar obras para Sergipe. Hoje, ele se reuniu com os ministros do Transporte e do Desenvolvimento Agrário. E o repórter Vinícius Rocha, da nossa equipe lá de Brasília, lá na capital federal, está neste momento, ao vivo, com o governador para falar sobre os resultados. Olá, Vinícius, boa noite para você. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Nesses últimos 2 dias, o governador Fábio Mitidieri fez, de fato, uma peregrinação nos ministérios aqui em Brasília, atrás de apoio do governo federal para diversas pautas. Nessa última reunião, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tratou sobre o apoio do governo aos produtores, aos pequenos produtores de Sergipe, em relação à queda financeira por conta da estiagem ou das fortes chuvas. E é sobre isso e outros temas que nós falamos com o governador ao vivo aqui de Brasília. Boa noite, governador. Obrigado por nos receber aqui. Boa noite. É um prazer poder estar falando com os nossos sergipanos aqui diretamente de Brasília. Governador, o senhor esteve com o ministro da Saúde recentemente, o recém-possado ministro Padilha. O senhor tratou sobre saúde mental, tratou sobre a ampliação do Opera Sergipe. Quais foram as devolutivas do Ministério em relação às suas demandas lá? Veja, nós fomos atendidos pelo ministro Padilha e tratamos especificamente nessa última reunião da questão das obras do PAC, da inclusão da maternidade Nossa Senhora de Lourdes no PAC, em parceria com o Estado, já que é uma maternidade que será maior do que o formato que o PAC oferece, e nós vamos complementar com recursos do Estado, e também da inclusão de uma segunda maternidade de alto risco, para partos de alto risco no interior do Estado, tentando interiorizar ainda mais o serviço da saúde, que também foi muito bem aceito pelo ministro. Conversei também com o ministro Rui para a inclusão do PAC dessa segunda maternidade, e o pleito foi atendido, então a gente deve ter novidades nos próximos dias. Em relação à ampliação do Opera Sergipe, como se dará isso em relação ao Ministério aqui? Não, na verdade, o Opera Sergipe, a gente já fez a fase 2, eu fiz questão de apresentar ao ministro os números do Opera Sergipe lá no nosso estado, muito positivos, o alcance que isso tem tido e o apoio do governo federal, através das emendas que a gente tem captado da nossa bancada e que tem viabilizado o recurso, para que a gente também possa ter o olhar do governo federal para uma pauta tão relevante quanto a saúde e o sucesso que o programa é, porque isso atinge diretamente as pessoas na ponta que precisam, como cirurgias como endometriose, redução mamária, reconstrução mamária, bariátrica, cirurgias ortopédicas, cirurgias que vêm realmente transformando vidas e que estão acontecendo lá. E a gente fez questão de pedir o apoio deles e também apresentar os números do nosso Opera. Governador, em relação ao Ministério dos Transportes que o senhor tratou com o ministro Renan, o senhor falou sobre a duplicação de 2 importantes BRs e também a federalização da SE 335. Como se dará esse edital? Já tem data marcada para publicação? Então, só fazendo uma correção, nós tratamos hoje com o ministro Renan de boas novas, né? Primeira retomada do BR-101 no trecho norte, uma rodovia muito importante para a gente, que vem se arrastando há anos e anos e anos. Essa obra foi retomada, previsão de conclusão, o Ministério passou para a gente hoje, final do ano, dezembro desse ano, a gente deve estar concluindo a 101 Norte. Também, no dia 10, ou seja, daqui a poucos dias, uma semana, está sendo publicado o edital da BR-101 Sul, ali no trecho de Estância até Cristinápolis, o que é muito importante, porque é uma rodovia também aguardada e sonhada há muito tempo. E a outra boa nova que o ministro nos traz é que a BR-235, que liga ali BR-101 até Itabaiana, a publicação da obra deve ocorrer ainda esse ano, o que também vai ser importante, porque as 3 obras prioritárias de rodovias que nós pedimos ao presidente Lula no início da nossa gestão, que é a BR-101 Norte e Sul e a BR-235, elas efetivamente vão iniciar, no caso da Norte, com ser concluída, a BR-101 Sul e a BR-235 serão iniciadas ainda nessa gestão do presidente Lula, o que é relevante e uma pauta muito boa para o estado de Sergipe. Aproveitando também, falamos das obras da ponte Neópolis-Penedo, que estão em pleno vapor e serão intensificadas ainda mais agora, porque saiu a última licença que ela precisava, que era do IBAMA, então eles agora vão ter condições de acelerar as obras, e também da tão sonhada obra do Canal do Xingó. Canal do Xingó, que há décadas a discutir em Sergipe, finalmente encontramos um formato com a Codevasf que foi muito bem recebido pelo ministro-chefe da Casa Civil,
Rui Costa, e a tendência é que nas próximas semanas isso possa ser formalizado, e o Codevasf diz que uma vez autorizado, em 60 dias deve estar publicando o edital. Então isso vai ser realmente um marco, porque nós nunca tivemos tão perto de realizarmos esse sonho do Canal do Xingó, que é uma redenção para o nosso sertão sergipano. Então essa é outra grande notícia que tivemos aqui hoje. Governador, recentemente o presidente Lula reduziu a zero a alíquota federal de diversos alimentos. Em determinado momento do ato, ele disse que convocaria os governadores para fazer a parte deles também, reduzindo o ICMS de certos alimentos. Como se houver isso, o senhor foi contactado pelo Palácio sobre esse assunto? E se não foi, como o senhor trata esse tema? Primeiro, parabenizar o presidente Lula, né? Porque nós temos um problema no Brasil hoje, que é o custo do alimento, que subiu bastante. Isso tem dificultado o custo de vida da população. E zerar a alíquota dos impostos federais nos alimentos da cesta básica, ele é fundamental para que você possa efetivamente ter um resultado para as pessoas, né? No estado de Sergipe, a maioria dos alimentos da cesta básica já estão com o ICMS zerado ou muito próximo de zero. Vou dar exemplo da carne suína e da carne bovina, que é abatida lá, da nossa farinha de mandioca, de frutas, verduras, que já existem, alimentos que estão também na cesta básica, que já estão com a sua alíquota zero. Até fiz um desafio, vamos chamar assim, no bom sentido, com o presidente Lula, porque nós temos lá camarão na merenda escolar, em Sergipe, nas escolas de tempo integral. E nós estamos zerando esse ICMS dos pequenos produtores até 10 hectares e pedir ao presidente Lula que também zere o PIS e COFINS dos produtores, para que eles possam também baixar os seus custos e com isso a gente tem alimentos ainda mais baratos. Acho que é a atitude louvável do presidente, que Sergipe já fazia há muitos anos, e a gente continua nesse incentivo para que a gente tenha um alimento barato. Aliás, a cesta básica de Sergipe é uma das mais baratas do Brasil, justamente também por incentivos como esse. Governador, muito obrigado por essa participação conosco e volte sempre. Eu que agradeço, é sempre bom estar podendo falar com os sergipanos e também trazendo boas novas desses 2 dias de peregrinação aqui pelos ministérios, pelo Congresso Federal, e agradecer a todos que nos atenderam muito bem o povo de Sergipe. Obrigado. E amanhã já estamos de volta. Obrigado. E agora nós vamos falar sobre a TV 3.0. O presidente Lula, em um evento no Palácio do Planalto, tratou sobre o início desse projeto, que promete ser um novo modo de transmissão com melhor imagem e som das TVs abertas brasileiras, inclusive melhorando a interatividade com os telespectadores. Vamos ver o que o presidente Lula falou sobre o assunto. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso à televisão de última geração com imagens e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para a população brasileira. E por último, o sistema COFES-Cresce lançou na noite de ontem a agenda legislativa dos corretores de imóveis 2025. Essa agenda traz as pautas prioritárias das regulações, novas leis e atualizações que o setor quer aprovar com o Congresso Nacional. O jantar compareceu todos os presidentes dos conselhos regionais, inclusive o de Sergipe, André Cardoso, bem como autoridades de todo o Congresso. O jantar reuniu presidentes dos conselhos regionais de corretores de imóveis de todo o país. Deputados e senadores foram ouvir as demandas do setor, que é responsável por cerca de 10% do produto interno bruto do Brasil. A agenda legislativa dos corretores de imóveis é esse documento aqui, que tem reunido todo o cenário político do ano. Nela, nós temos propostas que afetam o setor de forma negativa e também de forma positiva. São 91 propostas que dependem do Congresso Nacional. Ela tem como objetivo agregar todos os projetos de leis que estejam em tramitação, seja na Câmara, seja no Senado, e trazê-los à discussão com os corretores de imóveis e, consequentemente, depois com os próprios parlamentares propositores ou redatores desses projetos. Porque muitos desses projetos são favoráveis à categoria profissional, favoráveis à nossa organização, ao mercado imobiliário, à sociedade, e isso, obviamente, merece o nosso apoio integral. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe tem demandas importantes para acompanhar aqui em Brasília. Existe um projeto de lei que fala sobre a extinção do terreno de marinha
e na nossa Aracaju, né, a nossa cidade. Então o terreno de Marinha tem a região ali da 13 de Julho e outros bairros que sofrem também com isso, porque é uma legislação já antiga, desde a época do Império, que até hoje é cobrado isso. É certo que esse projeto é um dos projetos polêmicos de área de Marinha, porque é preciso fazer ocupação de maneira sustentável, mas é preciso também conter os exageros. Há um mercado muito grande de maneira positiva que gira em torno dessa análise desse projeto. Outra questão importante também é a questão do subsídio, né, da Minha Casa Minha Vida, que os corretores de imóveis vêm passando um momento muito difícil. E nós precisamos de essa pauta, porque isso influencia muito de quem quer vender, né, de quem quer vender e quem também quer receber. O Conselho Regional do Estado também tem conversado com deputados e senadores da bancada de Sergipe. Senadores, deputados federais, eles apoiaram, participaram dessa frente e estão abertos para o diálogo, para ouvir a nossa categoria, os corretores de imóveis, porque só tem a ganhar os corretores e a sociedade em geral. Sergipe tem 4.300 corretores de imóveis ativos. Eles buscam o fortalecimento da profissão e segurança jurídica, principalmente com a atualização da lei que regulamenta a profissão, que foi criada em 1978. Precisamos fazer um trabalho de modernização da lei de regência dos corretores de imóveis de modo geral. Temos projetos relacionados, por exemplo, com o FGTS, projetos relacionados com Minha Casa Minha Vida, projetos relacionados com a composição de funding, né, de fundos para o mercado imobiliário. Todos esses interessam a todos os estados. O estado de Sergipe, obviamente, está dentro desse contexto. Algumas medidas podem facilitar, agilizar a aquisição do maior sonho da família brasileira, que é comprar, que é adquirir o seu imóvel próprio. Então, Cresce Sergipe está atento a isso e vem dialogar com os congressistas para que possamos juntos levar o olhar, afinal de contas, nós é que estamos ali na ponta, no dia a dia com o cliente e sabemos alguns gargalos que existem, seja de legislação, seja desse regramento das construções e do mercado imobiliário do nosso estado especificamente. Essa matéria foi produzida pela nossa repórter Marília Ribeiro e a nossa produtora Danila Bernardes. Voltamos ao estúdio. Gilvan. Tá bom, muito obrigado pelas informações aí de Brasília, viu? Uma boa noite para você, até amanhã.